Olá a todos. Hoje aqui no programa Papo na Cidade da TV Humana, eu, Garcia, estou aqui com a minha amiga Raquel, mais especificamente, doutora Raquel. Tudo bem, Raquel? Tudo bem, Francisco. E você, como vai? Eu estou muito bem. A Raquel, ela é doutora na área assim que eu estou precisando, que é nutrição. Aprender a comer direito, ser saudável em todos os aspectos e principalmente perder peso. Eu estou cada vez mais, daqui a pouco não cabe na tela. Já estou enchendo aqui. Pois é, você e um monte de gente, né? Que isso, hoje em dia, É um problema mundial, né, Raquel? é um Bom, problema. Raquel, então para começar, conta aí para nós aí como é que você começou sua carreira, o que que você estudou aí, onde e por que você entrou nesse segmento aí da ciência que é a nutrição. Que é a nutrição. Pois é. Nossa, faz tempo já, né? Na época que eu escolhi entrar na faculdade, enfim, que era faculdade de nutrição, nem era um curso tão conhecido, né? Meus pais até na época acharam muito estranho. Você vai fazer o quê? Trabalhar aonde, né? Hoje a gente já sabe que é nutricionista. Quando eu falo que eu sou nutricionista, ninguém pergunta o que eu faço. Todo mundo já sabe. Mas antigamente não era assim, né? As pessoas não tinham muito Exatamente. conhecimento do que a gente fazia, do que a gente. Hoje ainda vou dizer que tem muita área de atuação do nutricionista que tem muita gente que nem sabe. Mas hoje, minimamente, o profissional já é conhecido, então nós não temos mais esse problema de ser desconhecido. Mas eu entrei no curso de nutrição porque eu sempre gostei muito da área da saúde, né, de biológicas, então era uma coisa que sempre me atraía. E em casa, meus pais, principalmente a minha mãe, sempre se preocupou muito com essa questão do cuidado da alimentação mesmo, né? Então era algo que dentro de casa já havia esse cuidado, mesmo de uma forma mais leiga, enfim. E aí foi uma coisa que me chamou a atenção. E aí eu me inscrevi, fui lá fazer o curso de nutrição. A princípio, fui ver como é que era, e aí me apaixonei pelo curso, né? Adorei. Eu fiz a minha faculdade na PUC de Campinas, porque eu sou de Campinas, então acabei prestando vestibular lá, fiz na faculdade. Achei maravilhoso o curso, participei de monitoria, iniciação científica, o que eu pude participar de atividade externa, assim, do curso de nutrição, passava o dia na faculdade, eu gostava realmente bastante lá. Eu gosto muito de estudar, né? Assim, desde sempre. E aí, nessa época também. Então, eu fiz o meu curso lá, foram 4 anos. Quando acabou o curso de nutrição, eu tinha 2 coisas que eu queria fazer, né? Eu já tinha realizado, que era fazer o curso de nutrição que eu gosto, que eu tinha escolhido, e não me arrependo. E se fosse perguntar hoje de novo que curso que eu faria, né, a faculdade novamente, eu não sei qual seria outro, né? Eu realmente gostei muito da minha escolha. Mas, desde pequena, eu também tinha a ideia, enfim, né, o desejo de ser professora. Engraçado, né? Isso é uma coisa que é até bastante comum entre as meninas, né? Antigamente, agora já não sei mais, mas antigamente de ser professora, enfim, Hoje o mundo está meio esquisito, não dá nem para saber direito o que que a pessoa quer. não dá mais. Mas na minha época, assim, era comum a gente brincar de escolinha em casa, e era uma coisa que eu gostava também. Aí eu saí da faculdade, pensei, né? Falei, nossa, eu queria as 2 coisas, queria ser professora, mas queria atuar como nutricionista também. E aí, ao invés de eu ir direto para a carreira acadêmica, eu também tinha a ideia de que eu precisava me especializar um pouquinho mais, ter um pouco mais de prática da profissão, porque quando eu fiz o estágio, no estágio a gente percebe que assim, a gente estuda tanto, mas a hora que a gente vai começar a pôr a mão na massa, a sensação é que a gente não sabe muita coisa, né? Então a gente ia continuar estudando. E aí eu Mas fui isso é buscar. qualquer área, viu? Qualquer área é assim. Você pensa que aprendeu tudo lá na faculdade, no colégio técnico, curso especializado. Na hora que você vai ver na prática lá, você descobre que você aprendeu um pouquinho. Tem muita coisa ainda, né? Isso mesmo, a gente aprende muito pouco, na verdade. É só a base, né? Então, assim, a faculdade eu acho que é o começo, né? É o início mesmo, é a base. E aí foi essa sensação. Falei, nossa, realmente preciso estudar mais. E aí eu fui buscar um curso de aprimoramento profissional, de residência, né? Que hoje em dia também é esse nome que se usa, onde o objetivo principal não era estudar de novo, assim, ficar na cadeira, na sala de aula, mas era, assim, uma atividade prática, era uma formação prática. E aí eu fui buscar, na época, o que havia de cursos de aprimoramento, e aí eu escolhi, né? Tinham 2 que eu achei interessantes, um era em São Paulo, no Encore, e o outro era no Hospital das Clínicas da USP de Ribeirão Preto. E aí eu me identifiquei, fui nesse daí da USP, fiquei 2 anos lá no Hospital das Clínicas, que é um hospital de referência, né, na região, e para mim foi ótimo, foi assim, realmente um divisor de águas, porque
Lá, realmente, a gente aprende na prática. Eu passei 2 anos dentro do hospital, e muito interessante, porque eu já atuava como nutricionista em todos os ambulatórios, todas as áreas da nutrição dentro de um hospital, né, em todas as clínicas, e sempre com um profissional que tinha experiência, lógico, junto comigo, para poder trocar essa experiência. Então, foi uma experiência, assim, fantástica, realmente foi muito bom, que eu super recomendo, inclusive, na época que eu dava aula para os meus alunos, né, que queriam uma coisa prática. Eu acho que aprimoramento para a área da saúde é fantástico. Enfim, eu acabei, fiquei 2 anos lá, morei em Ribeirão Preto essa época, aí acabou, né, o meu aprimoramento e eu tinha que decidir o que eu ia fazer. E aí, de novo, resgatei aquela ideia de que, assim, eu queria ser professora também. E aí eu engatei no mestrado, né, e aí eu não fiquei em Ribeirão, nessa época, assim, é engraçado que as coisas vão andando, né, eu acabei, nesse período de Ribeirão Preto, realizando um estágio em São Paulo, na Unifesp, lá na Universidade Federal, no departamento de pediatria. Fiquei um mês lá fazendo estágio. E nesse um mês eu conheci, né, o pessoal lá desse departamento e eles abriram as portas se eu quisesse voltar no ano seguinte para iniciar um mestrado. E aí, como as portas ficaram abertas, né, na hora que eu acabei o aprimoramento, eu saí de Ribeirão e aí mudei para São Paulo. E aí comecei o meu mestrado lá na Unifesp. Na área de, né, como eu trabalhei com transtorno alimentar, porque em Ribeirão Preto, uma das áreas, assim, dos ambulatórios que eu atuei, nos últimos que eu fiquei, foi exatamente um ambulatório de transtorno alimentar. E aquilo me chamou muita atenção, sabe, de quanto que a gente precisa ter esse cuidado com a pessoa que vai além do que a gente fala sempre nessa história, que vai além do simplesmente calcular um cardápio e entregar, né? Na verdade, as pessoas, elas se alimentam e a gente pode, na verdade, acabar, às vezes, na nossa orientação, desencadeando um transtorno alimentar se a gente não tiver esse cuidado, né? Essa percepção de como que é o comportamento associado à alimentação. E eu achei super legal isso, esse ambulatório, a oportunidade de eu atender ali, né, conviver com isso. E aí o meu mestrado eu fui para o departamento de adolescência, lá na Unifesp, e comecei a trabalhar com a área de transtorno alimentar, relacionado com os estudantes de nutrição, porque, não sei se todo mundo sabe, mas assim, a população inteira, lógico, jovens estão suscetíveis, né, a desenvolver transtorno alimentar, bulimia, anorexia, compulsão, mas existem algumas profissões que esse percentual, essa prevalência é maior, e aí a nutrição é uma delas, a psicologia, educação física, e quem trabalha na área de moda, né, então são áreas, assim, que existe uma exigência, vamos dizer assim, do próprio mercado de trabalho, do corpo perfeito, né, de você ser exemplo. Então, isso acaba fazendo com que as pessoas tenham maior risco de desenvolver transtorno alimentar. E aí eu fui trabalhar exatamente para estudar, né, essa prevalência realmente de transtorno dentro desse grupo, no caso de estudantes de nutrição, que foram até na época os meus alunos, né, que eu dava aula na Uniban, então eles participaram aí da minha tese de mestrado. Enfim, nessa época, eu conheci a coordenadora do curso de nutrição lá da Uniban, da Faculdade de Nutrição, e aí eu tive a oportunidade de começar a dar aula, né, entrar para a faculdade como docente aí mesmo, e aí eu me realizei, né, porque eu consegui fazer as duas coisas, quer dizer, eu trabalhava como nutricionista e também trabalhava como professora dentro do curso de nutrição. E aí foi, e aí eu fiquei aí até pouco tempo atrás como docente aí em sala de aula, e aí fiquei em São Paulo, fiz atendimentos domiciliares, trabalhava em home care, fazendo atendimentos também em casa, e dando aula na Uniban, na Cruzeiro do Sul também nesse período, e aí foi dessa forma. Depois de um tempo que eu estava em São Paulo, assim, eu já estava meio que cansada de ficar na cidade de São Paulo, porque, enfim, pela rotina, eu queria voltar para o interior, né? Porque lembrando que eu era de Campinas, né? Eu queria voltar um pouco mais para o interior, ter uma vida um pouquinho mais sossegada, mas entre aspas, né? A gente acha que vai ter sossego, mas não tem. Mas aí eu acabei tendo esse desejo de retornar mesmo, mais próximo da minha família, e aí comecei a procurar outros locais para poder trabalhar como docente, e aí eu fui convidada para trabalhar como docente na faculdade de Jaguariúna, que é uma cidade muito pertinho de Campinas, ali no interior, e aí eu aceitei, fui para Jaguariúna, comecei a dar aula lá. Nesse meio tempo, a coordenadora do curso saiu,
e aí eles me chamaram para assumir a coordenação do curso, né? E aí, assim, foi um desafio enorme nessa época, porque eu não tinha essa experiência de coordenação, eu tinha experiência de sala de aula, mas vamos lá, né? Aceitei o desafio, assumi a coordenação do curso lá, reconheci o curso, porque o curso na época era um curso novo, então nós recebemos lá o Ministério da Educação, teve todo o reconhecimento do curso, e continuei ali durante alguns anos lá em Jaguariúna. E sempre trabalhando em paralelo como nutricionista, né? Então, sempre fazendo atendimento nutricional, então isso eu sempre, ao mesmo tempo, como docente e como nutricionista. Depois, fui trabalhar em Jundiaí, fui em outras faculdades, saí de lá, mas sempre trabalhando nessa área. Então, como professora, como coordenadora, depois eu fui coordenadora de um curso de nutrição também em Campinas, também reconheci o curso, abri o curso de gastronomia na faculdade, que foi uma loucura esse curso, coordenei o curso, montei o curso, as cozinhas, professor, enfim. E aí, depois de um tempo de tudo isso, eu acabei deixando essa área administrativa aí, de coordenação, e me dediquei mais à docência mesmo e à minha atividade profissional como nutricionista. Como eu estava em Campinas, fica aquela história, né? Eu acabei o mestrado, e é engraçado, né? A gente fica com aquela sensação de que a gente tem que estudar sempre, né? Então, assim, pelo menos eu tenho isso. Era estranho, porque eu sempre estudei na minha vida. De repente... Na verdade, nós somos de uma geração assim, né? Porque a geração de hoje em dia aí não é muito esse o pensamento, né? Tem pessoas aí que, até por questões políticas aí, de algumas pessoas que nunca leram um livro e se vangloriam disso, estão indo nesse embalo aí que de estudar não é tão importante, infelizmente. Infelizmente, mas a nossa geração era assim, e eu fiquei com aquilo ali, e falei, gente, agora eu fiquei meio assim, precisava voltar a estudar de alguma forma, e aí pronto, fui atrás do doutorado, né? Fui atrás do doutorado na Unicamp, que para mim era mais próximo, porque eu estava nessa época em Campinas, e aí eu comecei. Como eu, tanto o mestrado quanto o meu doutorado, eu não tive bolsa, né? Então, porque eu nunca quis ser aquele estudante que não trabalha, né? Porque, assim, para mim não era essa a intenção. Eu queria atuar como profissional, me desenvolver como profissional e também estudar. Então, foi um desafio, tanto mestrado quanto doutorado, porque eu não quis bolsa, eu nem fui atrás de ter bolsa, porque eu queria realmente trabalhar. E aí é difícil, né? Porque a gente sabe que na área acadêmica, assim, principalmente as universidades federais, estaduais, os professores, eles querem pessoas que fiquem ali com eles full time, né? O tempo todo ali, dedicando o máximo de tempo possível. Mas eu acho que a gente perde muito com isso, eu particularmente, né? Eu acho que a gente perde porque a gente perde essa oportunidade de estar no mercado de trabalho, porque não é um curso que você faz em 6 meses, né? São anos. Então, assim, passa muito tempo. E aí eu comecei o meu doutorado lá, graças a Deus, né? Tive uma orientadora, que era uma médica, que me recebeu muito bem, a doutora Sara Monte Alegre, e ela, assim, aceitou o fato de eu trabalhar e fazer o meu doutorado num tempo bem mais tranquilo. Então meu doutorado foi bem longo, foi bem extenso, foi muito demorado, porque aí eu fui trabalhar com obesidade, e era pesquisa clínica mesmo, então nós tínhamos voluntários, tinha que trazer os voluntários para o hospital, fazer as análises, coletar sangue, depois fazer a intervenção, voltar de novo, então foi muito, muito, muito trabalhoso, mas valeu a pena. E aí eu finalizei o meu doutorado, depois de um tempinho aí, né, dessa dedicação aí, sempre trabalhando e estudando ao mesmo tempo, e eu finalizei meu doutorado foi em 2021, então foi até que relativamente recente, né, que foi nessa toada. Paralelo a isso, eu sempre trabalhei também na área clínica, né, com atendimento, e já faz, olha, desde 2010 que eu trabalho, assim, bastante mesmo com pacientes de bariátrica, então a minha atuação nos últimos anos, ela realmente é bem direcionada para a área de obesidade, né? Que hoje, que é o que a gente estava falando agora, esse boom que a gente tem, né, de epidemia de obesidade no mundo, e também de cirurgia bariátrica, porque a cirurgia bariátrica se a gente pensar numa pirâmide de tratamento realmente da obesidade, é o topo da pirâmide. Então, assim, é a última tentativa aí para fazer um tratamento para obesidade. Mas como a gente tem um aumento aí muito grande, né, da população que está se tornando obesa, automaticamente a gente tem um aumento também do número de pessoas que estão submetidas à cirurgia e que precisam de acompanhamento, né? Então é uma área realmente em crescimento e que eu trabalho já
há alguns anos. Então, acho que de uma forma resumida, mas aí acho que ficou longo também, né? Enfim, contando um pouquinho da minha trajetória. Não, primeiro é o seguinte, parabéns aí pela sua trajetória aí, por tudo que você conquistou. E eu queria que a gente debatesse um pouco sobre a seguinte situação, que eu vejo muita gente aí falar sobre obesidade e tal, e nós vamos falar disso também. Mas eu queria falar o seguinte, eu sou, evidentemente, mais velho que você. E, vamos dizer assim, no meu tempo, que é uma coisa que eu não gosto de falar, tá? Eu já até falei isso em outros programas aí, vou falar aqui também. Mas vamos dizer assim, quando eu era criança, eu nunca tinha ouvido falar de intolerância à lactose. Nós não sabíamos o que é isso. Então, naquela época, lá tinha só duas coisas, aí vamos falar de leite, tá? Que é isso que é o assunto. Sim. Nós tínhamos lá o leite de saquinho tipo A, e o tipo B e o tipo C. Normalmente, o pobre, lá que é da onde eu vim também, a gente tomava o tipo C, lá que era o saquinho. E ainda nós fazíamos o seguinte, guardávamos o saquinho para doação de uma tal de instituição que cuidava de doença do fogo selvagem, para doar os saquinhos para lá. Tá? Então, eu queria perguntar para você, até como leigo e também com toda a sua experiência aí, se você tiver essa resposta para a gente, quando é que começou essa história aí de intolerância à lactose? Quando foi descoberta e quando que começou-se a ter tratamentos para isso, medicamentos e tudo mais, que também não é tão longo assim o tempo, né? Quando eu era criança era isso, mas vamos dizer assim, até uns 15 anos atrás aí nós não víamos tantos produtos aí para quem é intolerante à lactose. Se é no mercado lá, não cabia isso daí. Hoje não, você tem lá gôndolas e mais gôndolas lá de produtos. Então, da onde surgiu isso e o porquê disso? Isso daí está associado também com esse aumento de obesidade no mundo, porque eu entendo que as pessoas antigamente elas eram muito mais magras, vamos falar assim. Eu, quando era criança, por exemplo, nós não víamos tantas pessoas obesas. Eu era gordinho já naquela época, mas não era uma coisa padrão. Os pais dos meus pais, por exemplo, que eles contam lá, todo mundo era magro, não tinha praticamente gordo, era o contrário. Para eles, até minha avó falava isso aí na época, quando eu olhava para alguém e falava assim, nossa, você tá gordo, tá forte, que bom. Então, era tipo assim, para as pessoas mais antigas, de 70 anos, 80 anos atrás, quem era gordo era sinônimo assim, de estar bem de saúde, estar bem de status social e tudo mais. Então, vamos falar de intolerância à lactose, se você puder aí falar para a gente, esclarecer esse assunto, que eu acho que é importante, e eu tenho uma necessidade pessoal disso, que eu tenho hoje um filho que é intolerante à lactose. Ah, sim. Na verdade, Francisco, a intolerância à lactose, ela sempre existiu, né? Se a gente parar para pensar, porque assim, hoje nós conversamos com pessoas, e eu tenho contato, claro, com pessoas que me relatam que, desde criança, tinha um certo desconforto com tomar leite. Engraçado, eu atendi uma paciente ontem até, que me falou exatamente essa história. Ela falou que ela, desde pequenininha, ela sempre passava mal com leite, mas a mãe fazia de tudo, porque essa história, né, tinha que tomar leite, porque leite faz bem, então toda criança tem que tomar. E aí a mãe insistia para ela tomar e ela sempre passava mal. E hoje ela descobriu, né, recentemente, não faz tanto tempo assim, que realmente ela tem intolerância à lactose e isso já vinha desde a infância. E ela sofreu com isso durante muito tempo. Então eu acho que, assim, durante muito tempo, o que aconteceu também foi a falta de diagnóstico, né? Porque até aí não se sabia, não se investigava o porquê disso, porquê que algumas pessoas passavam mal e outras não. E aí simplesmente algumas pessoas deixavam de tomar e outras continuavam. Enfim, então acho que tudo, na verdade, relacionado à alimentação e não só, né, na área da medicina, de alguns anos para cá, isso foi relativamente rápido, aumentou-se muito a forma realmente de fazer o diagnóstico, né, dessa sintomatologia que já existia e que talvez era desprezada, que as pessoas não davam muita atenção. Mas eu também acredito que essa mudança de comportamento alimentar, do sedentarismo, do estilo de vida, né, essa mudança de estilo de vida, ela contribui sim para a gente ter um risco maior de intolerância à lactose. Por quê? A lactose é um carboidrato que está presente no leite, naturalmente no leite. E é um carboidrato que ele é digerido
Lá no nosso intestino, mas numa parte do nosso intestino, imagine que o nosso intestino é uma escova de dente, né? Que ela tem as cerdas, assim, e as pontinhas, assim, da escova de dente, ela tem ali células que liberam a enzima lactase, que é a que digere a lactose do leite. Só que essas cerdas, assim, da escova, quando eu tenho um intestino que está irritado, por motivos diversos, ela fica achatada. Então, essas cerdas aqui, elas simplesmente se achatam, né? Fica reduzido o intestino, a espessura do intestino reduz, e a lactase, na verdade, a enzima, ela deixa de ser produzida, ou ela é produzida em quantidade muito reduzida. E isso faz com que a pessoa tenha a intolerância à lactose. Por isso que, assim, algumas pessoas, inclusive, a gente fala que tem intolerância à lactose transitória. Então, é aquela pessoa que, por exemplo, ela teve uma intoxicação alimentar, comeu alguma coisa ou tomou um medicamento e que tem episódios de diarreia prolongados, vários dias, sei lá, uma semana com episódio de diarreia. Só o fato de ela estar com episódio de diarreia significa que o intestino dela está desregulado, tem alguma coisa ali errada. E aí toda essa borda em escova, que é chamado isso, na verdade, que é essa escovinha, ela achata. É como se reduzisse mesmo e aquelas pontinhas da escova fossem embora. E aí essa pessoa ela fica intolerante à lactose. Para o resto da vida, não. Nesse caso, o que a gente faz? A gente suspende tudo que é de leite, derivados de leite. Por quê? Tem que esperar passar a inflamação, a mucosa do intestino se recuperar, se reconstruir e pronto. E aí você volta a tomar leite e a pessoa volta a tomar normalmente. Mas existem algumas pessoas que, por mudança de hábito alimentar, de estilo de vida, e essa história que a gente fala, né? Comer muita coisa que faz mal para o nosso intestino, para o nosso corpo, faz com que a gente tenha uma microbiota ali no nosso intestino muito ruim. E aí isso também favorece uma inflamação, vamos dizer assim, né? Um intestino não saudável. E automaticamente as intolerâncias alimentares elas são maiores. Então, isso também está associado, né? São as duas coisas que acontecem, acho que ao mesmo tempo. O diagnóstico hoje que ele está mais preciso e associado a realmente uma incidência maior, eu acredito, pelos hábitos alimentares. E aí uma outra coisa bem interessante, assim, o nosso corpo, ele funciona com uso e desuso, né? Então eu vou fazer um paralelo aqui, por exemplo, com, que é bem fácil a gente entender, quando uma pessoa quebra um braço. Quando ela engessa o braço e ela fica um mês com aquele gesso, a hora que ela tira o gesso, é nítido que a gente percebe que teve perda de massa muscular, né? O braço afina. E ele afinou porque não usou. Então, assim, não usou, se não está usando, o corpo não vai estimular o crescimento daquele músculo ali. Então, ele atrofia. A mesma coisa vale para a enzima da lactase. Então, se eu deixo de consumir derivados de leite, leite ao longo da vida, por que é que o meu corpo vai ficar produzindo lá, né, se intensificando, gastando energia para produzir lactase, se eu não como alimento que tem lactose? Então, essas pessoas também têm uma tendência, se elas deixam de consumir derivados de leite durante muitos anos e depois elas reintroduzem, o organismo não está habituado, né? Ele parou de produzir a lactase em quantidade suficiente. E aí ela pode vir a ter uma intolerância à lactose. E aí essa intolerância, assim, também ela é muito relacionada à questão que a gente fala de raça mesmo. A gente sabe que, por exemplo, os orientais, né, a população oriental, ela tem uma tendência a ter uma intolerância à lactose maior do que ocidentais, porque isso tem a ver com evolução, que é exatamente o que eu falei agora, né? A população que durante muitos anos, ao longo da evolução da vida humana mesmo, tiveram contato, consumiam, né, leite e derivados, estavam estimulando o seu corpo a produzir lactase. Aquela população em que o leite e os derivados ficou muito restrita, porque culturalmente não fez parte do hábito alimentar, automaticamente o corpo também reduz a produção de lactase. E hoje a gente tem uma miscigenação de culturas, né? Então isso faz com que também muitas pessoas acabam tendo esse gene aí de deficiência da produção da lactase mesmo. E essa intolerância também, ela é muito individual. Então, assim, é engraçado que as pessoas acham que é porque tem intolerância à lactose, eu não posso absolutamente nada de lactose. E não é verdade. São graus diferentes. Então, tem pessoas, por exemplo, que toleram muito bem um copo de leite por dia. Se tomar 2, já passa mal. Tem gente que não tolera leite, mas se consumir um iogurte, que a quantidade de lactose é reduzida, aceita bem. E tem pessoas que são extremamente intolerantes que, mesmo com
comprando esses produtos sem lactose do mercado passam mal, porque você sabe que não existe produto zero lactose, né? Não é zero, nenhum deles são zero. Eu não sabia disso. Explica isso aí melhor, então, que isso aí vai esclarecer muitas pessoas aí. Exatamente, não é zero. O que acontece quando o produto está escrito lá que é zero lactose? A indústria de alimentos, ela jogou dentro do produto a enzima lactase, que seria o papel do nosso intestino, né? A hora que chegasse o alimento lá, nosso intestino produz a lactase. Então, a indústria de alimentos já fez esse papel do intestino, ela colocou a enzima lactase dentro do produto, mas sempre fica resíduo de lactose ali dentro, não tem como a gente zerar completamente. E aí isso muda de marca para marca. E a legislação do Brasil, ela permite um percentual, é muito pequeno, lógico, mas ela permite um percentual ali, uma janela, em que a gente pode ter a presença da lactose ali no produto, mas a empresa pode declarar no rótulo como zero, mas não é zero. Tá? Existe uma parcela ali pequenininha. E algumas pessoas que são muito intolerantes, mesmo com esses produtos zero lactose, que eu te falei, ainda tem reação, e aí não conseguem realmente consumir o produto. E hoje nós temos também a opção das enzimas, comprar mesmo a enzima lactase, que hoje é muito fácil, né? Então, a gente for em qualquer farmácia, tem várias marcas, tem de pozinho, de sachê. É o Lactei da vida, a Exatamente. Lactosil, essas coisas aí? É Isso isso? mesmo. Essas enzimas, exatamente. É a enzima lactase. E aí, o que é interessante? A enzima, nós conseguimos adaptar com cada pessoa, com a intolerância individual de cada um. Então, tem algumas pessoas, por exemplo, que conseguem um comprimidinho só, vai consumir um pudim, que tem leite. Então, ela mastiga lá um comprimido, para ela é suficiente. Outras pessoas vão precisar de 2 comprimidos, para não ter desconforto. Porque depende do grau mesmo de intolerância. Tem gente que produz zero de lactose, tem pessoas de lactase, tem pessoas que produzem um pouquinho, e aí o comprimido vem só para complementar. Né? Então, tem essa. Hoje em dia, a gente tem essa facilidade, né, de encontrar esses produtos. Mas também aqui eu vou chamar a atenção, Francisco, de um detalhe. Eu acho que assim, a indústria de alimentos, ela vende para quem quer comprar. Então, assim, ela não vai colocar no mercado um produto que não tem consumidor. Né? Então, obviamente, o que se percebeu? Que as pessoas acabaram ficando muito abertas e achando que assim, um produto que é zero lactose é o melhor, né? Independente se ela tem intolerância ou não. E aí as pessoas passaram a consumir. Então, assim, eu acho que é um mercado que abriu. E, obviamente, que a indústria vende, né? Então, assim, já que tem consumidor, vamos colocar nas prateleiras que eles vão levar. E aí, Essa pergunta que eu ia te fazer, para quem não tem intolerância à lactose, tem problema consumir esses leite da vida aí com zero lactose? Então, problema não tem, não vai fazer mal. Mas é aquela história que eu estava comentando agora. Se a caixinha do leite ou do iogurte já tem a enzima, por que o seu corpo vai produzir se a enzima já está lá? Então, não vai estimular a produção da sua lactase, da sua própria lactase. Né? Então, assim, a gente pode, com o passar do tempo, se eu for uma pessoa que hoje eu não tenho intolerância nenhuma, eu passar a consumir todos os meus produtos que são derivados de leite sem lactose, eu estou deixando meu intestino lá sem trabalho. Né? Então, pode ser que, com o passar do tempo, a minha produção enzimática de lactose, que era normal, que não tinha problema nenhum, possa ser reduzida. Né? Isso pode acontecer. Então, eu não acho que seja uma coisa vantajosa para quem não tem intolerância à lactose. Mas claro que assim, tomar um leite sem lactose, mas todas as outras coisas a pessoa não tem restrição nenhuma e consome, também não acredito que isso vá mudar alguma coisa, né? Mas que pode acontecer, pode, de você diminuir a produção própria, né, de lactase mesmo. Queria aproveitar aí e fazer uma outra pergunta aqui, nesse assunto aí de leite. Assim, uma vez aí eu li ou ouvi algum vídeo aí, não lembro direito, de alguém dizendo que o ser humano não deveria tomar leite de vaca. Isso procede? Não, não procede. Também essa é uma polêmica, né? De tomar leite de vaca, não tomar leite. E a alegação que a gente ouve muito é que, assim, o ser humano é o único animal na face da Terra que toma leite de outro animal, né? Fora a questão da amamentação, claro, de um bebê, mas que toma leite de outro animal.
Mas também é o único ser na face da Terra que faz o que a gente está fazendo aqui. Nenhum outro ser da face da Terra evoluiu a ponto de ordenhar uma vaca, de criar uma vaca, né? Que isso foi ao longo dos anos, de cultivar o seu próprio alimento e passar a aproveitar o que a natureza nos oferece, só que de uma forma muito otimizada. Então, essa é a capacidade do ser humano. Se nós retirarmos leite, ordenhar leite da vaca, da ovelha, sei lá, de qualquer animal, e oferecer para um cachorro, para um gato, para outros animais, eles tomam, porque eles sabem que aquilo ali é comida, né? É alimento. E é um alimento de muito boa qualidade. Então, assim, essa relação de que leite de vaca não foi feito para ser humano não tem nenhum fundamento. Infelizmente, né? E é o que se difunde por aí, que a gente não deve tomar leite. Eu já esperava essa resposta sua. Na verdade, eu só fiz justamente para que seja esclarecido aí para quem estiver ouvindo aqui, né? E desmistificar isso daí que algumas pessoas aí tentam passar aí para outras. Então, Raquel, daí essa questão de lactose aí, uma última pergunta que eu queria que você esclarecesse. Tem cura para isso? Tem jeito de não ter mais essa intolerância ou isso daí é algo que a pessoa carrega para o resto da vida? Não tem jeito, ela vai carregar para o resto da vida. A vantagem é que hoje a gente tem realmente solução, né? Então, essa pessoa ela consegue ou comprar os produtos que são aí reduzidos em lactose, ou então comprar enzima. Então, dá para contornar essa dificuldade da lactase, mas não tem jeito de resolver. Ela é do próprio, né, organismo, que ou a pessoa já nasceu com aquilo, com essa deficiência de produção enzimática, ou porque ela desenvolveu ao longo da vida. E o idoso, né, lembrando que a nossa população está ficando cada vez mais velha, porque a gente tem uma expectativa de vida maior, né? E automaticamente, tudo no nosso corpo, conforme a gente vai envelhecendo, vai ficando mais deficiente, e a produção de lactase também fica deficiente. Então, também é uma coisa que a gente percebe em pessoas mais idosas, mais velhas, que a vida inteira tomavam leite e, de repente, começa a ter uma certa intolerância, né, mais para frente. Isso é fisiológico, né? Isso acontece. E não tem como reverter. A gente tem como contornar. Mas reverter não tem jeito, não. Não tem alternativa. Bom, eu queria mudar de assunto agora e falar com você sobre obesidade, tá? Porque comecei falando agora há pouco aí que na época lá dos meus avós, todo mundo era magrinho. É verdade. Na Idade Média, vamos ir um pouco mais para trás aí, na Idade Média, ao contrário do que os filmes mostram aí, nós sabemos disso, e você até muito mais que eu, mostrava sempre aqueles caras fortões lá, aqueles cavaleiros, etc., mas era o contrário, nós tínhamos aí muita deficiência alimentar na Idade Média aí, e a prova disso daí é simples, é que as pessoas não olham as coisas com muita lógica. Só você ir no museu e olhar o tamanho de uma armadura. Você vai ver lá que era uma média lá de 1,60 m, mais ou menos a altura de um homem adulto lá que entrava dentro de uma armadura daquela. Os reis fortões lá dos filmes tinham essa estatura. Só que ao longo dos anos aí, o que aconteceu aí? Do meu modo de entender, tá? Do meu modo leigo aqui, não de nutricionista. Sim. Nós passamos a ter uma vida muito mais fácil. Isso daí as pessoas aí podem, alguns aí olhar aqui e falar, esse cara é maluco que ele está falando, minha vida não é fácil. Eu não estou falando que a sua vida é fácil ou a minha é. Estou dizendo a humanidade como um todo, né? Porque antigamente, o que acontece? O ser humano tinha que plantar o que ele ia comer. Não é o que ele ia vender para dar um dinheiro, tal, é o que ele ia comer. O excedente é que ele vendia lá, trocava por uma roupa, por uma arma, alguma coisa, uma espada, uma lança, etc. Mas sempre a prioridade era ele comer primeiro. Ele criava os animais também, não era porque era bichinho de estimação, pet, etc. Tal. Ele criava para comer, né? A grande maioria aí no mundo. E o que aconteceu ao longo dos anos aí? Também eu queria que você esclarecesse isso dentro desse contexto todo. Nós vimos aí que a população humana aumentou nos dois sentidos, tanto na altura quanto na largura, né? É verdade. E principalmente aí nos últimos anos, nós temos visto aí que os jovens aí de hoje, eles têm uma estatura aí muito maior aí que, por exemplo, da minha geração, em geral. Não estou dizendo que mas estou dizendo que em geral são. Por quê?
Aí que vem os porquês aí que eu queria que você desmistificasse. Eu me lembro, quando eu era criança, eu ia com meu pai andando até uma granja para comprar frango vivo. Porque era assim que se fazia antigamente. Ia comprar o frango vivo, levava para casa, lá, ficava andando lá no quintal, daqui a pouco pegava ele, estrangulava ele lá e picava e fazia lá o frango de domingo, né? Só que esse frango aí também, quando íamos comprar na granja, ele tinha lá um tempo de vida lá muito maior que o frango de hoje em dia. Eu Sim. não sei quantas semanas dura um frango hoje, mas com certeza aí o frango de antigamente ele era, vamos dizer assim, mais natural. Então, ele tinha lá aquelas vacininhas básicas lá para verminosa e tal, mas daí era raçãozinha lá, daí o granjeiro lá esperava crescer, a hora que estava no ponto lá, ele começava a vender os frangos lá para serem abatidos, né? É. Mas hoje eu sei que não é assim. Hoje eu sei que os frangos eles têm um ritmo de vida muito acelerado, porque dão hormônios para eles lá, algumas coisas assim. Então, se você até puder dizer para nós aí quanto tempo de vida tem um frango em média, e também dizer se existe alguma correlação científica com relação a isso, ao crescimento rápido do frango com a alimentação e o crescimento das pessoas, eu gostaria que você esclarecesse isso para nós. Ah, então, isso é fato, Francisco. O frango, hoje em dia, ele cresce, em média, assim, esse frango que a gente compra no mercado, em torno de 40 dias. Um frango no quintal, que você deve ter vivenciado isso, para abater realmente, para a gente consumir, normalmente uns 3 meses, né? Então, assim, a gente encurtou bastante esse tempo do frango, porque eles deixam esse frango super alimentado, super estimulado, coitado não dorme, né? Então, assim, tá ali super estimulado e aí ele acaba crescendo realmente mais rápido, sendo tratado aí com, no caso do frango, o hormônio não é muito comum, mas é antibiótico, porque eles vivem em ambientes muito insalubres, né? Então o risco de infecção ali também é grande, e aí tem todo esse cuidado para não morrer, né? Ali naquele processo ali do seu crescimento. Mas tem mesmo, isso realmente ela tem um crescimento acelerado, e aí não é difícil de entender, né? Que assim, o frango provavelmente lá que você comia lá na sua época era um frango nutricionalmente falando melhor, do que o frango hoje que a gente compra no mercado, porque é tudo muito assim, proporcional. Se a gente tem um tempo maior de vida do frango, do seu crescimento, ele vai ter mais tempo para se alimentar, ele vai ter uma alimentação mais variada, porque provavelmente lá no quintal você joga resto de comida, é milho, um monte de coisa, né? Enquanto que na ração ela é sempre a mesma coisa e muito limitada. Então, a gente tem sim, né, composição nutricional. Eu acredito que o frango lá do passado era um frango mais nutritivo e até mais gostoso, né? A gente percebe no sabor, do que os frangos hoje que são criados e são abatidos rapidamente. Mas assim, não, o fato da população ter crescido ao longo desses anos não tem relação com o consumo desse tipo de alimento, mas tem a ver com exatamente aquilo que você já comentou. Lá no passado, a gente tinha dificuldade realmente de alimentação, né? Ao contrário do que passa nos filmes, inclusive, a população não tinha um acesso facilitado à alimentação, realmente, era muito reduzida, e com o passar do tempo, com essa oferta muito grande de alimentos, o que aconteceu é que o organismo, né, o ser humano, ele foi crescendo no seu potencial. Então, a gente tem uma região, por exemplo, do Nordeste, que eu nem lembro agora onde é o nome para te falar, mas a gente tem uma região no Brasil mesmo, no Nordeste, em que a gente tem uma população muito baixa, porque vem com histórico de desnutrição. E aí a desnutrição faz com que a próxima geração, ao contrário, ela encolhe, né? Porque não tem alimento, então você vai reduzindo. Ao passo que se você oferece o máximo que você pode de nutrientes, de alimento, a gente chega no nosso potencial genético máximo. E aí, com o passar do tempo, as gerações elas começam a apresentar uma estatura aumentada, né? Que é o que tem acontecido, até o limite que seria dela mesma. Então, pode até ser que, sei lá, na nossa geração, do seu pai, dos seus avós, se eles tivessem recebido alimentação suficiente assim para atingir o potencial genético, eles fossem até mais altos, né? Mas não chegaram nessa altura. E aí não só a questão de alimentação, mas a gente sabe que a questão do sono, né, do corpo mesmo, do descanso, que isso tudo mudou, né? Antigamente talvez o corpo fosse um pouco mais sacrificado, né? Ao passo que hoje em dia a gente tem uma facilidade
maior, assim, de deixar o corpo mais descansado. Só que também perdeu-se a mão, porque hoje descansa demais, né? Então, assim, acho que nem 8 nem 80. Então, o fato da mudança, e você falou bem isso, assim, o estilo de vida hoje é muito fácil. A gente não está dizendo que a vida das pessoas são fáceis, mas pensando na questão de gasto energético para o corpo físico, fisiológico, é tudo muito fácil. Então, eu lembro que quando eu estava na faculdade, a gente ia em congresso, assim, e a gente ouvia que a obesidade já estava crescendo, né? Os palestrantes falando, né? Que hoje em dia, você, ao invés de fechar o vidro do carro, você aperta um botãozinho e ele sobe. Hoje em dia, eu nunca mais vi, eu acho que não tem mais carro, né? Com manivela. Eu acredito que nem tenha mais. Algum lugar do mundo deve ter. Em algum canto aí deve ter sobrado algum, mas não se pelo menos fabricar novos carros dessa forma, eu acho que nem tem mais. Então, Então, e é assim, legal você dar esse pequeno exemplo, porque é disso que nós estamos falando da vida ter ficado mais fácil. Não estamos dizendo que todo mundo está rico, etc. Tal. Não é isso. Nós estamos dizendo que o esforço necessário diminuiu, diminuiu. Hoje no geral. exatamente. Então, assim, hoje a gente vai num supermercado e você compra tudo que você quiser no supermercado. Tudo tem lá. Então, você só dá uma volta com o carrinho, vai pondo tudo dentro do carrinho e pronto. E antigamente não, né? Tinha que plantar, tinha que ir lá colher, tinha que preparar. Hoje nem preparar, as pessoas eles preparam em Então, casa. e daí até pegando um gancho aí disso aí que você falou também, de ir no mercado e poder comprar tudo, também de repente alguém vai ouvir e falar, mas não é todo mundo que tem dinheiro para comprar no supermercado. Então, gente, nós estamos falando de que, de novo, a facilidade que existe. Você ter o dinheiro ou não é outra história. Mas também, mesmo aqueles que não têm dinheiro, existe hoje também uma outra facilidade que também não existia no passado, que é alguém que dá alguma coisa para alguém, ONGs que ajudam. Sim. Então, de uma certa forma, existe aí facilidade no geral. É claro que nós sabemos de toda a dificuldade que existe no mundo para se ganhar o seu sustento no dia a dia. Ninguém está falando que isso ficou mais simples. Isso continua ainda da mesma proporção. Você tem que existe até uma frase antiga aí que se chama sem dor, sem ganho. Então, se você quer ter uma vida melhor, você tem que trabalhar mais. Se você quer ter uma vida sossegada, então você trabalha menos, só que daí você tem uma vida sossegada. Tem gente aí que se contenta em ganhar pouco, um salário mínimo que seja, e não quer ter dor de cabeça com nada, para ele tendo que comer em cima da mesa, lá tá feliz. Não precisa ser nenhuma comida elaborada. Agora, tem outros aí que querem um pouco mais. Então, dessas pessoas que querem um pouco mais, aí o que eles têm que fazer? Tem que lutar por isso. Aí uma hora vai lá, enche o carrinho lá com tudo que possa imaginar, que é o que nós estamos dizendo, que existe a facilidade hoje de existir o que a pessoa pode querer comprar. Que antigamente não é assim. Eu me lembro muito bem aqui que foi em 1975 ou 4 que surgiu no Brasil uma coisa chamada Yakult. Então, era uma novidade. O que é Yakult? Que negócio é esse, Yakult? Lactobacilos vivos. Ainda uma propaganda dessa ainda fica mais assustadora ainda, né? Então, qual foi o jeito lá que as empresas de publicidade lá tiveram para fazer com que o Yakult fosse uma coisa amigável? Eles ficavam ensinando pegar os potinhos do Yakult e ficar montando brinquedos. Então, daí as crianças pegavam, que bom, que daí eu quero montar o brinquedo. E daí tomavam o Yakult. Mas hoje a Yakult aí nós temos aí diversos outros bebidas lácteas aí de lactobacilos vivos no supermercado. Então é disso que nós estamos falando, essa facilidade de existir as coisas. Agora, obter as coisas, nós sabemos que é difícil para muitas pessoas, ninguém está dizendo aqui que isso mudou, né? Isso continua da mesma forma. Agora, Raquel, para a gente ir aí nos nossos minutos finais aí, você hoje está morando em Portugal. Exatamente. E eu queria que você falasse um pouco para a gente o que te motivou a mudar para Portugal e como é que você enxerga a vida em Portugal. Então, assim, pode falar do jeito que você achar bem interessante aí para quem tiver até com ideia para ir para Portugal, tá? Então ótimo. Bom, eu vim para cá porque eu vim conhecer aqui, né, Portugal em 2018. A minha mãe, na verdade, foi atrás da minha cidadania, meu avô era português,
E aí ela veio, conheceu Portugal, se apaixonou e foi atrás da cidadania para mim e para o meu irmão. E aí eu tinha cidadania, eu falei, vamos conhecer Portugal, né? Ver onde meu avô nasceu. E aí eu vim aqui em 2018 e realmente me apaixonei. Por dois motivos, assim. Eu acho que os outros países da Europa também, outros países que eu conheci também são muito bons e muito bonitos. Mas assim, a sensação que a gente tem aqui é que é um outro país, mas é muito parecido com a gente, né? Então é meio que assim, uma sensação de que a gente está em casa, só que a gente está numa casa organizada. Então, eu, por exemplo, para mim aqui hoje, né, que tem um valor maior é a segurança e a educação. Esses dois pontos, porque a gente sai na rua, hoje eu consigo sair na rua aqui, eu vou até o mercado, eu vou a pé, eu vou no centro da cidade, eu vou com o celular na mão, né? Eu não tenho nenhum perigo, nenhum risco disso acontecer, de alguém pegar meu celular, eu vou tirar uma foto, alguém catar, passar, sair correndo, pegar meu celular, isso não acontece, né? Então, essa segurança, essa liberdade que a gente tem de ir e vir, né? E ninguém passar na sua frente para querer pegar o que é seu, é que, assim, qualquer pessoa que vem para cá, para a gente, assim, é algo que é muito surreal, né? Porque a gente não está acostumado com essa vida. Isso, para mim, não tem preço. Isso, para mim, realmente não tem preço. Além da educação mesmo, né? Culturalmente, aqui se vive muito a questão da cultura, valorização, né? Valorizar mesmo o seu ambiente, onde você está, o cuidado, a limpeza. Então, são coisas que, infelizmente, assim, no Brasil, não estou dizendo de forma geral, porque né, pode ser que tenha algumas regiões que isso ainda existe algum cuidado, mas nos grandes centros onde a gente vive, não é assim, né? Esse cuidado não existe, as pessoas são muito individualistas, então, isso, para mim, aqui fez muita diferença. Mas o principal motivo de eu ter vindo, assim, de a gente ter tomado a decisão, foi porque o meu filho chegou numa fase que ele decidiu o que ele ia fazer na faculdade, se ele ia estudar no Brasil, ele tem cidadania, ou se ele ia para fora, e aí ele resolveu que ele podia, tem essa possibilidade, né? Então ele falou que ele queria estudar ciência da computação na Universidade do Porto, que é uma faculdade pública aqui. E aí nós resolvemos, porque assim, já que né, a gente tem essa facilidade de ter cidadania, eu já estava no Brasil no trabalho online, no atendimento de nutrição online, e o meu marido já que é professor também, já estava aposentado. Eu falei, então vamos, né? Ao passar do tempo a gente foi organizando algumas coisas, e aí viemos. E aí meu filho foi estudar, está estudando, na verdade, na Universidade do Porto, o que para mim também é super tranquilo, porque ele vai para a faculdade, volta de noite, né? E eu não tenho essa preocupação, claro que a gente sempre tem, mas essa preocupação exagerada que a gente tinha com a segurança no Brasil, realmente não existe aqui. E a qualidade de vida, porque quando a gente fala em estilo de vida, em qualidade de vida, para mim, assim, é o todo, né? É essa questão da liberdade, de você estar tranquilo. Eu acho que a qualidade aqui, eu estou numa cidade pequena, comparado onde eu morava. Eu morava em Campinas, que tinha mais de 1 milhão de habitantes. Aqui onde eu moro, em Braga, tem 200 mil habitantes. É uma cidade muito pequenininha. Mas é muito interessante porque a sensação que eu tenho é que eu estou num lugar que eu tenho tudo que eu preciso, assim, e estou muito perto do Porto, né? Eu também não quis mudar para um grande centro, eu também queria vivenciar aí essa experiência de ficar num lugar pequeno. Mas eu tenho tudo aqui, né? A gente tem centro comercial, a gente tem shopping, está muito perto do porto, o que eu preciso eu tenho aqui, e é tudo muito pertinho. Então, e a qualidade, eu acho que dos alimentos aqui, aí falando da parte da nutrição, eu percebo a diferença, a gente percebe, né? Então, a qualidade do alimento é melhor, é diferente, esse cuidado com o alimento. A questão do alimento industrializado também, a gente sabe que aqui a União Europeia tem um olhar, né? Acho que mais como a gente fala, de regular mais esse mercado. Então, eu acho que isso, para a gente, acaba gerando um pouco mais de segurança de comprar os produtos, e são produtos de excelente qualidade. Né? Então, da parte nutricional, também digo que aqui, comparado ao que eu tinha de experiência da minha vivência, né? São Paulo, Campinas, enfim, de grandes centros, eu acho que aqui a qualidade é melhor, se come melhor, né? Eu acho que, de maneira geral, a gente consegue se alimentar melhor, viver melhor. Né? Então, foi isso. Acho que de uma maneira aí bem por cima, foi essa. E o custo de vida aí em Portugal, como que é? Olha, que é difícil falar, né? Eu vivo ainda uma realidade difícil de administrar, porque eu tenho rendimentos tanto aqui em euro, quanto eu tenho rendimentos em real também, porque eu atendo online, então eu recebo dos dois lados. E aí a gente tem que fazer a conversão.
E aí, claro que na conversão a gente depende da flutuação do euro, né? Então, toda vez que flutua demais, que ele sobe demais, a gente perde rendimento para trazer o dinheiro para cá. Mas, de maneira geral, se a gente comparar hoje com o poder aquisitivo, assim, do que a gente tem de salário, que a gente ganha em euro e salário em real, e o poder de compra, eu acho que o poder de compra aqui é maior. Qual é o problema que eu vejo aqui em Portugal? E não sou só eu, né? Se for fazer uma pesquisa aí rápida, você vai descobrir. O salário mínimo aqui, ele é realmente baixo, mas o custo de vida de alimentos, enfim, de maneira geral, é bem acessível, assim, dá para comprar com o salário mínimo, viver, né? Mas a gente tem um problema sério de moradia, né? Então, assim, aqui a gente não tem imóveis disponíveis, chegou muita gente, chegou a imigração, assim, né? Ficou muito aberto durante muito tempo, então chegou muita gente e não tem imóvel para todo mundo. Então, os aluguéis aqui, os preços dos imóveis subiram assustadoramente. Então, isso ficou bastante incompatível, tá? Para quem vem para cá, por exemplo, e vai trabalhar e ganhar um salário mínimo, ele hoje em dia é muito difícil se manter sozinho. Quanto que é um salário mínimo em Portugal? 840, acho que mais ou menos isso, acho que está em torno disso, 800 e pouco. 840 euros, mas isso é um salário mínimo nacional ou ele é regionalizado? Não, ele é nacional, ele é nacional. E aí também, mesma coisa aqui no Brasil, então esses 800 e poucos euros, assim, é um salário mínimo que, claro, se você for viver numa aldeia, numa cidade muito pequenininha, o custo de vida é menor. Se for viver em Lisboa, por exemplo, já não dá mais, né? Então, Lisboa já é uma cidade inflacionada. Então, assim... Então, mas quando você fala aí que tem pouca moradia, isso é por quê? Porque os portugueses não têm interesse em aumentar o mercado imobiliário, criar novos bairros. Como que é isso daí? Eles querem ficar com o que já existe, não quer expandir? Por que tem esse problema? Então, está crescendo aqui. A gente começa a ver agora construções e as gruas, né, de construções de novos condomínios, isso sim, tem aparecido, mas comparado ao Brasil, uma velocidade muito menor. Durante muito tempo aqui, pelo menos essa informação que eu tenho, durante muitos anos, devido à recessão, né, que Portugal passou, estacionou esse mercado imobiliário e não se construiu novos empreendimentos. Não tinha. E a população aqui também é muito envelhecida, a gente sabe que isso é fato, né? O português mais jovem da União Europeia é o país com mais baixo salário mínimo, a gente não tem, assim, uma diferença muito grande de salário, né, entre os profissionais. Então, a diferença de um salário de um profissional que não tem muita qualificação para um muito qualificado, a diferença é pequena. Então, assim, isso não faz com que os jovens, né, que é uma outra geração, não incentiva o jovem a ficar. E aí, muitos desses jovens, eles se formam aqui, eles estão saindo de Portugal e vão trabalhar em outros países da União Europeia. E por isso que hoje é um país que vieram muitos imigrantes para cá, porque faltou mão de obra, né? É um país que envelheceu e os jovens que tinham aqui, muitos deles saem para fora do país realmente em busca de um salário melhor, né? Então, também tem isso. E aí os imigrantes acabaram vindo para cá nesse meio tempo. Mas por conta aí desse mercado imobiliário que ficou durante muito tempo sem ter novas construções, e realmente assim, a gente não tem uma janela aí que não tem prédios novos. Ou a gente tem aqui prédios antigos ou prédios muito novos, que foram construídos agora há bem pouco tempo atrás. Mas está aumentando, então agora está começando a construir prédios novos. Parece que o que a gente também escuta aí em noticiário, que tem muito imóvel fechado, né? Que as pessoas preferem às vezes deixar fechado do que alugar, do que vender, então... E como chegou muita gente em Portugal por conta da imigração, não tem imóvel para atender toda essa demanda. Associado a isso, o que tinha disponível para venda, enfim, o poder de compra, muitas vezes, de um imigrante que tem dinheiro, a gente está falando de todo mundo, lógico, né? Mas alguns imigrantes com poder de compra compraram facilmente imóveis aqui com valores mais baixos, né? E aqui, eu não sei agora dizer, mas o mercado assim, financeiro, a questão de crédito imobiliário, ele era muito facilitado, né, também para fazer crédito e para que as pessoas comprassem os imóveis. Agora, com essa mudança que teve da guerra, teve mudança das taxas, enfim, aumentou um pouquinho isso, ficou um pouco mais difícil essa questão de compra, enfim, de imóvel financiado. Mas por uma série de coisas que vem acontecendo. Mas tem aumentado. Mas hoje a realidade não tem imóvel. Hoje, para você ter uma ideia, um corretor, e só fala do corretor aqui em Braga, tá? Aqui na cidade de Braga.
O que ele falou? Hoje, se ele coloca uma divulgação de um imóvel para alugar, hoje, um apartamento para alugar, ele tem no mínimo de 30 a 40 pessoas interessadas para visitar o imóvel em questão de dias. Então, assim, é muita gente procurando imóvel para poucos imóveis. E aí a lei da oferta e da procura, né? Então, se eu tenho muita gente procurando, tem pouco imóvel, o que acontece, né? O preço vai lá nas alturas. Então, é muito alto. Hoje, para você ter uma ideia, o Francisco, aqui um imóvel em Braga, de 3 dormitórios, vamos pensar, de 3 quartos, em torno de um aluguel, tá? Se a gente pensar um aluguel, tá na faixa aí de 1.000 euros. Então, assim, o salário mínimo não cobre um aluguel. Não cobre. Então, como é que a pessoa vive, né? Ela trabalha para pagar só o aluguel. Por isso que eu te falo da incompatibilidade. E isso está impactando na vida de muitos brasileiros que vieram para cá, né? Com esse sonho de que vai viver melhor aqui, mas assim, não foi feito um planejamento, não foi feita uma pesquisa, né, de como é que funciona o mercado aqui. Porque esse é o calcanhar de Aquiles hoje em Portugal, é o mercado imobiliário. Está muito inflacionado, né, tudo muito alto. E o salário não acompanha, né, é isso. Raquel, acho que a gente vai precisar de um outro programa para a gente falar só sobre Portugal, que eu tinha muito mais perguntas aí para fazer para você, mas a gente tem que encerrar aqui a nossa edição de hoje. Aí eu queria perguntar para você, último, né, um assunto aí rapidinho, para você passar os contatos seus aí. Assim, você falou que está em Braga, mas se precisar, você atende aqui pessoas aqui do Brasil também aí para orientação nutricional. Então, eu queria que você falasse os serviços que você consegue fazer à distância aí para quem tiver interessado e como que eles entram em contato com você. Então pronto. Eu acho que o caminho, assim, o que eu faço, né, à distância online, faço atendimento, na verdade, desde a pandemia eu comecei com isso, fazer o atendimento nutricional mesmo, online. Então, muitos eu atendo hoje, que são os meus pacientes antigos de cirurgia bariátrica, mas não só, né? Então, eu faço atendimento nutricional mesmo para quem estiver precisando, necessitando, online. Então, isso é bem tranquilo de fazer. E outra coisa que eu tenho feito também, tanto aqui em Portugal quanto no Brasil, é rotulagem nutricional, porque eu também fui professora, né, muito tempo dessa área de técnica dietética, e interessante que algumas pessoas também no Brasil, por contatos, e aqui em Portugal também às vezes me pedem, porque as pessoas talvez não saibam disso, mas, por exemplo, você tem uma pessoa que está começando a comercializar geleia para vender, e ela precisa de um rótulo, porque isso é obrigatório, né, em todos os lugares do mundo, a gente tem que ter um rótulo ali. Esse rótulo com a informação nutricional, vários profissionais podem fazer esse rótulo, pode mandar para um laboratório, mas o mais comum é o nutricionista mesmo, porque a gente tem habilitação para isso, calcular o rótulo nutricional daquele produto, né? Então, eu faço para marmita, tem uma empresa de marmita de São Paulo, que eu faço os rótulos, né? Então, isso é possível, de geleia, de compotas, então, bolos empacotados, que assim, bolos que são embalados, né? Tudo isso eu faço. Então, são coisas que eu consigo fazer à distância, né? Trabalhando daqui, mas com contato aí com o Brasil. E para me contactar, eu acho que o caminho mais fácil é pelo Instagram, porque lá tem o meu e-mail, lá tem o meu WhatsApp, né? Então consegue me achar via Instagram. E aí, se for procurar no Instagram, é Nutri Raquel Gonçalves. Esse é o meu Instagram. E aí lá, com certeza, vai conseguir meus contatos por ali. Então tá bom. Raquel, agradeço muito aí sua participação aqui no meu programa, aqui Papo na Cidade. Como eu disse, eu acho que nós temos aí mais coisa para conversar, então em breve aí nós marcamos um outro papo aí e continuamos esse daqui, tá bom? Tá certo. Então, de novo aí, muito obrigado, e para você que nos assistiu, nós ficamos por aqui, espero vocês no próximo programa Papo na Cidade. Até lá. Até, obrigada.